Neste tópico vamos estudar as ondas planas. A gente vai ver que as ondas planas elas são importantes e muito aplicadas em diversas situações, mas que, veja, não é fácil conseguir uma onda plana. A princípio, as ondas são geradas, os maiores geradores de ondas são fontes pontuais, né? São fontes pontuais que vibram. E essas fontes pontuais produzem ondas que, na verdade, têm a característica esférica, né? Esférica. Agora, se você perceber, né, quando você faz por exemplo, no mar, né, as ondas do mar, quando você olha aqui, você está na praia olhando para o mar, você percebe essas ondas chegando, as frentes de ondas chegando, né, como se fossem linhas, né, linhas retas, né, de cima como se fossem planos, né, planos chegando. Bom, mas elas foram geradas lá pontualmente dessa maneira. É porque a distância da geração já é tão grande que essas ondas da pressão, ó, veja bem, o centro se distancia tanto que a sensação que se tem é que essas linhas elas começam a ficar paralelas umas às outras, né? Caracterizando assim uma onda plana, tá bom? Agora, matematicamente, como é que a gente representa uma onda plana, né? Uma onda plana. Veja, vamos começar pensando da seguinte maneira. Vamos ver como é que uma onda plana está associada à fase, né? Então, vamos pegar aqui, vamos trabalhar com o sistema cartesiano, porque a onda plana ela pede o sistema cartesiano, né? O sistema cartesiano é um sistema plano, né? A princípio, um sistema para cada duas direções a gente tem planos, né? No sistema cartesiano. E vamos supor que essa onda esteja se propagando aí numa direção K. Essa é a direção de propagação da nossa onda. Veja, nossa onda está fazendo isso aqui, ó. Ela está se propagando aí na direção K, ok? Veja que esse aqui é um ponto de fase. Lembra que as fases estão associadas aos ângulos, né? Esse aqui é um ponto. Esses daqui são pontos de fases comuns. Ó. Pontos de fase onde o ângulo é 0 graus. Nesses pontos de fase, né, vamos chamar aqui de ponto de fase igual a 0 graus. Veja, a nossa onda, a nossa frente de onda, ela aparece como um plano, E esses planos se repetem para esse mesmo toda vez que a fase é igual a 0, né? Esses planos se repetem toda vez que a fase é igual a 0. Ó, eles vão se repetir e eles vão se propagar com uma certa velocidade. Esses planos se propagam com uma velocidade de fase. E a onda se propaga com a velocidade da onda. Então veja, a onda vai se propagar com uma velocidade e esses planos se propagam com a velocidade de fase porque esses planos estão associados à fase. Esses planos são perpendiculares à direção de propagação. Eles são perpendiculares à direção de propagação, certo? E aí é por isso que a gente chama de essas superfícies perpendiculares de superfície. Essas aqui são as chamadas superfícies de fase. A gente chama assim. Superfícies de fase. Para um ângulo diferente, vamos pegar um ângulo diferente aí, né? Por exemplo, um ângulo aqui, ó, que vai se repetir aqui, né? Ó. A gente tem uma superfície de fase diferente, ó. Então essa superfície de fase aqui, ó, ela se repete para esse ângulo. Toda vez que o ângulo se repete. Por que isso acontece? Porque, veja, quem gera essas fases é a vibração. Então, o K, que é o vetor de onda que é responsável pela vibração, associado à vibração, né? Quando ele sai desse ponto e vem para este, então você tem aí o quê? Você tem uma fase, que gera um plano. E aí esse plano, veja bem, quando vibrou, né, o material foi para lá e voltou, ele passa pelo mesmo ponto. Então ele gera um novo plano igual. Depois ele volta, passa de novo, gera outro plano igual. E assim por diante. Esse plano vai se propagando
né, no espaço, vai se propagando no espaço, como o que a gente pode chamar também de frentes de onda. São as nossas frentes de onda que estão se propagando no espaço, né? Então veja, a mesma onda gerada por uma vibração pode gerar vários planos de fase, várias superfícies de fase diferentes, né? Uma para cada ângulo, E essas essas superfícies vão se propagando no espaço. Quando essas superfícies são planas, a gente diz que a onda é plana. Então uma onda plana é caracterizada por uma superfície plana. Ok? Isso aqui a gente fixou o tempo. Nós fixamos o tempo, né, para poder fixamos um tempo, aí analisamos a evolução espacial desses planos, tá? Agora essa onda ela não é fixa no tempo, né? Ela varia com o tempo, né? Varia com o tempo. Então mas a gente fez isso para analisar os planos, né? Para analisar os planos. Ótimo. Vamos fazer o seguinte então. Vamos desenhar de novo aqui nosso sistema cartesiano. Aqui vamos chamar de x, y e z. E vamos desenhar aqui, ó, um desses planos aqui genéricos nesse espaço, né? Nesse espaço cartesiano. Vamos desenhar um plano aqui genérico nesse espaço cartesiano. Um desses planos de fase. Okay? Então ele está aqui em 3D. Então a gente sabe que o K é perpendicular a esse plano. Ele vai ser perpendicular a esse plano, né? Nosso vetor de onda K. E ele que indica a direção de propagação desses planos, né? A direção de propagação desses planos. Agora vamos pegar dois pontos aqui nesse plano, né? Um ponto aqui de posição R no plano e um outro ponto aqui, ó, de posição qualquer. R1, R2, RI. Vamos chamar de RI, um ponto aqui I qualquer. Se a gente tirar a diferença entre essas duas posições, por exemplo, se a gente pegar a posição R e subtrair, a gente está fazendo isso aqui, ó. Vamos pegar a posição R e subtraindo da posição RI. R1, 2, 3, são infinitos pontos que tem nesse plano. Ok? Vamos fazer essa conta aqui, que é um deslocamento aqui, né? Esse aqui é o nosso R menos RI. Agora vamos fazer o seguinte, veja que qualquer vetor R menos RI aqui desse plano é perpendicular a K. Então se a gente fizer K, o produto escalar entre K e essa diferença, isso vai dar sempre zero para quaisquer pontos aqui do meu plano. Quaisquer pontos do meu plano. Por quê? Porque, veja, o produto escalar ele só sobrevive quando as coordenadas, né, as componentes de um vetor estão na mesma direção das componentes do outro vetor. As direções perpendiculares elas são zero, porque a definição de produto escalar é o módulo dos dois vetores multiplicado pelo cosseno, né? Pelo cosseno do ângulo. Então, o cosseno de 90 é zero. Então, esse produto sempre vai dar zero. Muito bem. Então, daqui a gente conclui o seguinte. Que K, produto vetorial com R, é sempre igual a K, produto vetorial com qualquer outro vetor. Qualquer outra vetor posição que está ali. Então, isso aqui é uma constante. É uma constante, né? Olha, isso aqui é um resultado importante. Então significa que esses planos que se repetem ao longo do tempo aqui, ó, serão constantes. Serão planos constantes, né? Planos iguais, né? Planos iguais. Gerando uma frente de onda, né? Frente de onda se movendo com a mesma característica ao longo do tempo. Olha que legal, né? Isso é um resultado muito bacana, muito importante, tá? Isso aqui gera as tais superfícies de fase, né? Também chamadas de frentes de onda. Tá bom? Muito bem. Então, quem vai ser o K?
Aqui a gente está falando de um K tridimensional. Vai ter uma parcela na direção X, uma parcela na direção Y e uma parcela na direção Z. Então, num K tridimensional. E o nosso vetor posição ele também é tridimensional. Veja bem, tem uma parcela em X, uma parcela em Y, uma parcela em Z. Então, esses são os nossos dois vetores. Quando a gente multiplica escalarmente os dois, isso é uma constante, vai ser sempre uma constante kx, né? Deixa eu escrever ali. Vai ser uma constante multiplicando, né? K vezes R vai ser uma constante kx, x mais ky, y mais kz, z. Certo? Mais kz, z. Isso é uma constante. Ok? A direção de propagação aqui, né? A direção de propagação vai ser o quê? Vai ser o vetor K, que é isso tudo aqui, dividido pelo módulo, que é o kx ao quadrado, essa parcela ao quadrado, mais ky ao quadrado, mais kz ao quadrado. No sistema cartesiano, isso aqui é o teorema de Pitágoras em 3 dimensões, né? Então, esse aqui é a direção de propagação. Direção de propagação K, que é a direção também do número do vetor de onda. Do vetor de onda, né? Então, isso aqui representa o vetor de onda da onda plana, né? Esse aqui representa a posição do plano, né, em relação ao tempo, ok? E assim, lembra que o K ele está associado aos cossenos diretores, né? Então a gente pode, como esses planos são constantes, então ele vai estar associado a um K0 constante, Kx, Ky vai também estar associado ao cosseno diretor vezes um K0 constante, e Kz também é um K0 constante aqui, ó. Então, na onda plana, esses planos são constantes. Então, a gente tem cada K pode ser representado dessa maneira, ok? E a nossa função de onda final pode ser escrita como a parte real, na notação de Euler, de uma amplitude constante. As amplitudes serão sempre constantes, né? Serão sempre do mesmo valor, as amplitudes, na função de onda plana, a princípio, vezes o quê? Vezes uma exponencial na nossa fase tridimensional, né? Na nossa fase tridimensional na direção de K. E essa fase ela na verdade, esse termo vezes esse, né? Que é o nosso KR. Lembra que KR é isso daqui, né? É isso aqui. Esse é o nosso KR. Menos ômega 0 T mais uma fase inicial. Isso em geral, né? Em geral, a nossa função de onda. Então a gente está escrevendo a função de uma onda plana agora, né? De uma onda plana que tem essas características que eu acabei de comentar, ok? Essas são as funções de onda plana. Agora veja, se a gente derivar, vamos além, né? Se a gente derivar essa fase em relação ao tempo, né? Fixando a posição, ou seja, para uma dada posição, para essa posição aqui, ó, né? A gente vai derivar essa fase em função do tempo, né? Essa fase aqui em função do tempo. Isso, veja, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, sobrou, vamos pensar no módulo disso, né? Dá menos ômega t, o módulo vai ser ômega 0, né? Ômega 0. Então é a frequência angular. A derivada dessa fase em relação ao tempo dá a frequência angular, tá? Se a gente derivar essa fase em relação à posição, a gente derivar essa fase em relação à posição, veja bem, fixando agora o tempo, para um tempo fixo, como nesse caso aqui, né? Nós fixamos o tempo, vamos derivar a fase em relação à posição. Então isso daqui vai dar o quê? Esses termos aqui são zero, sobra o K.
Então isso dá o vetor de onda. Olha que interessante, dá o vetor de onda. Agora, se a gente inverter essa expressão aqui, ó, isolar R, veja, se a gente isola R, aí o R vai ficar em função da fase. Vai ser o quê? Se a gente isolar o R, vai ficar assim, ó. Esse termo vai para o outro lado, fica a fase mais ômega 0t menos a fase inicial, dividido por K. Dividido por K, se a gente inverter. E agora se a gente tira a derivada da posição, né? Dessa função aqui, ó. A gente tirar a derivada dessa função em relação ao tempo, fixando a fase para uma fase constante, dando uma fase constante, né? Por exemplo, essas fases aqui, ó, que são constantes, essas em preto, ó, são fases constantes, né? Isso daqui é uma outra fase constante, né? Então a gente escolhe uma delas, a gente deriva em função de uma delas. No tempo, essa posição, veja bem, isso aqui vai para zero, isso aqui é zero, só sobrou esse termo aqui que é ômega 0 sobre K. E isso aqui é exatamente a velocidade de fase, que é a velocidade dessa fase aqui, ó, né? Desses planos. Em que velocidade que esses planos viajam ao longo do tempo, né? Com essa velocidade aqui de fase, que a priori não é necessariamente igual à velocidade da onda, né? Pode ter velocidade diferente, a velocidade de fase pode ser diferente da velocidade da onda. Então, em geral é isso, né? Em geral é isso. É lógico que dependendo dos cossenos diretores aqui, ó, né? A gente pode ter também uma curvatura nesses planos. Aí a onda deixa de ser plana. Mas dependendo da combinação desses vetores, e que existem várias combinações possíveis, essa onda pode ser exatamente uma onda, né, plana, constante, que viaja ao longo do caminho. Então são esses termos que caracterizam as ondas planas. E as ondas planas são muito boas para serem utilizadas porque elas têm uma matemática mais fácil, porque ela está fixada num sistema de coordenadas cartesianos. Então, para resolver é muito mais fácil. Então, por exemplo, um laser. Um laser ele gera ondas gaussianas, né? São ondas assim, ó, com essas superfícies, né? Complicadíssimas, né? Então o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer um tratamento para pegar só essa parte da onda gaussiana, que aí a gente transforma essa onda em uma onda esférica, e depois a gente usa um sistema de lentes para poder transformar essa onda esférica em ondas planas, para poder trabalhar melhor daí para frente, porque as fases são constantes, e aí fica mais fácil de estudar, de fazer estudos na área de óptica, utilizando essa ideia. Ok? Então, até a próxima!